Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Viemos, na última meditação, aquele itinerário que São José Maria oferecia ao estudante de arquitetura, que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. É um itinerário que Nosso Senhor nos pede percorrer a cada um de nós. Nós sabemos onde Jesus está, dizíamos ao terminar a última meditação. Não dissemos onde estava no tempo pretérito, mas onde está agora. Porque, como diz São José Maria, não é Cristo uma figura que passou, não é uma recordação que se perde na história, vive. Ao amanhecer do domingo de Páscoa, as santas mulheres foram ao sepulcro onde haviam deixado o corpo de Jesus e ficaram espantadas porque viram o túmulo aberto e vazio. E um anjo do Senhor em vestes resplandecentes que lhes dizia: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Esta mesma indagação pode ser dirigida a nós. Por que buscas entre os mortos aquele que vive? Cristo vive, diz também São José Maria. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. O cristianismo não é uma teoria bonita, nem uma doutrina sugestiva, nem a recordação de um grande mestre espiritual. O cristianismo é uma pessoa viva, Jesus de Nazaré, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ser cristão é, acima de tudo, ter uma relação pessoal com alguém, com Jesus. Por isso, somos mais ou menos cristãos conforme seja a nossa relação pessoal com Jesus. Quantos não se perderam em devaneios teóricos por não terem procurado conhecer, ver Jesus? E assim, ou o esqueceram, ou ficaram com uma imagem falsa. Um Jesus de perfil impreciso, uma bela figura sentimental adaptada ao gosto do consumidor, mas vazia de conteúdo. Vale a pena ler o que escrevia São José Maria, pois é possível que seja o nosso retrato. Esse Cristo que tu vês não é Jesus. Será, quando muito, a triste imagem que podem formar teus olhos turvos. Purifica-te. Clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência. Depois, não te hão de faltar as luzes límpidas do amor, e terás uma visão perfeita. A tua imagem será realmente a sua, Ele. O mesmo santo vai nos dar uma pista para procurar com segurança o Jesus verdadeiro e não uma ficção ou um sucedâneo. Não entendo, costumava dizer, como se pode viver cristãmente sem sentir a necessidade de uma amizade constante com Jesus na palavra com maiúscula e no pão com maiúscula, na oração e na Eucaristia. Grave bem isso, porque aí, na palavra e na Eucaristia, é onde sempre encontraremos Jesus. Comecemos pela palavra, mesmo que alonguemos um pouco demais esta meditação. Toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura, que é palavra de Deus, nos encaminha para Cristo. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, diz a carta aos Hebreus, agora falou-nos nestes últimos tempos pelo Filho,
resplendor da sua glória e imagem da sua substância. Comentando esse texto, São João da Cruz afirmava que a Jesus, sendo o cume da revelação de Deus aos homens, é a palavra única de Deus e outra não há. Deus nos falou tudo de uma só vez nesta única palavra, com maiúscula, e nada mais tem a falar. Neste mesmo sentido, o teólogo medieval Hugo de São Vítor declarava: toda a Escritura, toda a Bíblia, constitui um único livro e o seu título é Cristo. Tudo nela, se deixamos que o Espírito Santo nos abra os olhos, fala de um modo ou de outro de Jesus, o Messias prometido, o Salvador dos homens. Algumas vezes anuncia-o entre véus escuros, por imagens e símbolos, outras por profecias, outras retratando de maneira espantosamente exata momentos da vida de Jesus, como faz Isaías, por exemplo, descrevendo a paixão do Senhor muitos séculos antes de que acontecesse. Dentro da Bíblia, como é natural, o rosto de Cristo se manifesta plenamente nos Evangelhos. Conhecendo-os, saboreando-os, meditando e aprofundando neles, veremos Cristo e o nosso coração se inflamará. Reviveremos assim a experiência dos discípulos de Emaús, que depois de ter encontrado Cristo ressuscitado, diziam um ao outro: não ardia o nosso coração dentro de nós, enquanto Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Pergunte-se agora: como é o meu conhecimento dos Evangelhos, do Novo Testamento? Deveria ser grande, minucioso, saboreado, profundo. Uma leitura diariamente aprofundada num clima de reflexão e oração. Infelizmente, não é essa a atitude de muitos católicos. Falta o hábito daquilo que os fiéis de tempos antigos chamavam Lectio Divina, a leitura orante. Todos os dias procuravam ler e meditar alguns trechos do Evangelho, perguntando-se: o que diz? O que me diz? O que vou responder a essas palavras que o Espírito Santo, autor principal e inspirador da Escritura Sagrada, está dirigindo a mim pessoalmente? O Senhor chamou-nos, escreve São José Maria, para que o seguíssemos de perto. E nesse texto santo, no Novo Testamento, encontrarás a vida de Jesus, mas além disso, deves encontrar a tua própria vida. Esses minutos diários de leitura do Novo Testamento que te aconselhei, metendo-te dentro e participando no conteúdo de cada cena como um protagonista mais, são para que encarnes, para que cumpras o Evangelho na tua vida. Não podemos contentar-nos com ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, continua a dizer, mas é preciso aprender dele pormenores e atitudes. Quando amamos uma pessoa, desejamos conhecer até os menores detalhes da sua existência, do seu caráter, para assim nos identificarmos com ela. É por isso que temos que meditar a história de Cristo desde o seu nascimento num presépio até a sua morte e ressurreição. Veja o conselho prático que a esse respeito dava o Papa Francisco. Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto, dizia: é bom perguntar-se, por exemplo, Senhor, a mim que me diz esse texto? Com esta mensagem, que queres mudar na minha vida? Por que isto não me interessa? Ou então, de que é que eu gosto? Em que me estimula esta palavra? O que me atrai? Por que me atrai? Tudo isso é meditar, é orar. Se fizermos assim, acabaremos olhando para o rosto de Cristo e lhe diremos como Pedro:
Só tu tens palavras de vida eterna. Ao mesmo tempo, essa leitura que aprende a escutar a voz de Deus é o início de um diálogo, pois suscita em nós a vontade de dar uma resposta, de praticar uma conversa com o coração e com os atos que nos identifique cada vez mais com Jesus.